No vídeo de hoje vamos voltar aqui aos exercícios. Neste caso o que é que nós temos? Temos um exercício muito simples, em que queremos apenas formatação das células utilizando limites, aplicação de cores e padrões. Ou seja, vamos querer criar aqui uma lista telefónica semelhante a esta e aplicar-lhe aqui alguns valores de teste só para preencher. Ora, vamos aqui então colocar aqui a lista telefónica, depois aqui nome, data de nascimento, telefone fixo e telemóvel. E vamos aqui verificar que as margens exteriores que nós temos são então verde forte e que as margens interiores são castanho. Ora, vamos aqui aumentar aqui a nossa janela. Vamos aqui primeiro unir esta célula. Vamos já aqui colocar nos limites, temos então um limite espesso a um verde escuro. Vamos colocar, por exemplo, este aqui. Aqui ele não aplicou a cor, porque nós selecionamos. Temos que selecionar primeiro aqui a cor. Vamos até colocar aqui este. E depois é que temos que selecionar aqui o contorno. Ok, agora sim, ele aplica-nos então aqui aquela cor. Vamos aqui dar algum espaçamento a estes elementos. E vamos aqui colocar algumas linhas em que vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós vamos querer que o contorno esteja a grosso e que as linhas interiores estejam aqui a um castanho mais fino. E teríamos então aqui algo semelhante em termos de limites. Vamos agora aqui colocar estas linhas a negrito e vamos sombrear a verde esta linha. Pronto, e daríamos então aqui algo semelhante aqui a esta tabela. Aqui neste caso nós estamos a utilizar o mesmo tom de verde para as duas, por isso é que não víamos aqui esta diferença. Pronto, mas teríamos então aqui um valor diferente. Okay? Podemos colocar aqui agora, por exemplo, nomes. Por exemplo, a Ana. Ana, por exemplo, nasceu no dia 1 do 1 do ano 2000. O telefone fixo é o 211-222-333 e o telemóvel 911-222-363. E poderíamos começar aqui a colocar valores por aqui abaixo. Seria mais ou menos indiferente, mas seria uma forma de nós termos então aqui a nossa lista telefónica apresentada. Ok? Vamos agora criar aqui um outro exercício e que neste exercício já vamos pegar aqui em mais alguns elementos. Ora, o que é que nós queremos? Formatar células utilizando limites, aplicar cores, padrões a células e vamos utilizar aqui funções. Neste caso, a função soma, vamos utilizar a função média, a função máximo e a função mínimo. Ora, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos primeiro fazer aqui a apresentação desta tabela. Ora, vamos então começar aqui, vamos colocar aqui um ao lado do outro. Aqui, meses do ano. Faltas, JI total e situação. Vamos aqui fazer o preenchimento dos meses e aqui vamos aplicar algo que já vimos, que é a questão do auto-preenchimento, é que nós podemos arrastar aqui para baixo e conseguimos perceber que os meses são automaticamente preenchidos. E vamos colocar aqui alguns valores para as faltas, então aqueles valores que nós temos ali. Pronto, teríamos então aqui todos os valores. Vamos aqui estas duas células, vamos uni-las, aqui no unir e centrar, vamos moldar o texto, e aqui, e vamos unir também aqui esta célula. Estas duas vamos ajustar o tamanho para ficarem assim mais pequenas e nesta aqui vamos aumentar um pouco
para permitir termos então aqui todos os elementos. Ora, vamos colocar agora aqui um contorno verde a toda a volta e vermelho tracejado nos limites interiores. Ora, vamos aqui, mais limites, vamos dizer que queremos um verde grosso no interior e que queremos aqui um tracejado. Podemos colocar aqui, por exemplo, este a vermelho. Vamos colocar aqui este, que seria mais pequeno, ok? Teremos aqui então aquele na parte de dentro. Podemos ainda sombrear aqui estes elementos, que seriam cinzento claro. Depois temos aqui estes azul, aqui é um amarelo ou um bege, mais um amarelo, e aqui um verde claro e um amarelo. Vou jogar por exemplo este aqui. Pronto, e teremos então aqui algo semelhante a isto. Vamos aqui só alinhar tudo ao centro. E temos então aqui uma tabela parecida com esta. Vamos acrescentar aqui esta parte aqui deste lado. Ora, vamos colocar aqui média, máximo e mínimo. Então, podemos colocar aqui os dois pontos. E vamos alinhar estas três células à direita. E colocar nestas três células aqui um contorno simples, para ficar algo semelhante com estes elementos. Ora, a primeira linha já estava colocado. Formatar a tabela com os preenchimentos, limites também da célula semelhantes aos exemplos. Os valores das faltas podem ser criados de formas aleatórias. Depois mais à frente vamos ver aqui a parte de como é que nós podemos fazer com que estes valores sejam colocados de forma aleatória. E agora, o passo seguinte é efetuar a soma das faltas justificadas e injustificadas na coluna total para cada um dos meses. Então o que vamos fazer? Vamos aqui ao total, vamos fazer igual à soma destes dois elementos. E então teríamos aqui a soma a ser calculada. Vamos arrastar para baixo. E temos então aqui o cálculo a ser feito. Reparem, uma das coisas que acontece quando nós arrastamos para baixo é que a formatação da célula é também alterada. Ou seja, nós podemos chegar aqui agora às opções de preenchimento automático e podemos preencher sem a formatação, e o que vai acontecer é que nós já não perdemos aqui esta linha que temos aqui em baixo. E vamos imaginar que teríamos isto com várias cores aqui, e ele iria respeitar aquelas cores ou respeitar aquelas formatações, e iríamos ter depois os nossos valores apenas ser preenchidos. Passo seguinte, queremos calcular a média do total de faltas dos alunos, ok? Ou deste caso de um aluno. Ora, o que é que nós queremos fazer? Queremos calcular então aqui a média. Vamos só aqui verificar que o passo seguinte seria calcular o máximo de faltas da coluna total e o mínimo de faltas da coluna total. Ou seja, vamos querer aqui calcular a média, o máximo e o mínimo deste conjunto de valores. Então como é que vamos fazer? Vamos aqui ao sítio onde vamos guardar a média, vamos criar aqui um igual e vamos aplicar a função média. Função média, temos que escrever exatamente média. Muito importante, o E tem que ter o acento, caso contrário não é reconhecido como função média. E vamos selecionar aqui o intervalo em que estamos a trabalhar. E teríamos então aqui a média destes conjunto de valores. No caso do máximo, é algo muito semelhante. Vamos colocar aqui máximo, okay? E mais uma vez, é muito importante não nos esquecermos do acento. E vamos selecionar o máximo deste conjunto. E no máximo dá-nos qual o valor mais alto de todos estes. E neste caso estamos a informar que o valor mais alto que nós temos é aquele 5. Algo muito semelhante para aqui para o mínimo. Mais uma vez temos que colocar o acento no i e vamos selecionar o valor mais baixo destes todos. E temos a informação então de que o valor mais baixo é então aqui o 0. Temos aqui ainda centrar estes valores. Ok, mas conseguimos verificar então aqui que temos a função média que nos vai dar a média de todos estes valores,
a função máxima que nos diz qual é o valor mais alto deste conjunto e a função mínimo que nos dá o valor mais baixo também deste conjunto. Neste caso nós estamos a aplicar todos sempre ao mesmo conjunto, poderíamos aplicar ao conjunto que nos interessasse e a vários conjuntos, mas neste caso estamos a aplicar a este conjunto, a todos o mesmo conjunto e a dar-nos então aqui estes valores. E teríamos então aqui os cálculos de cada um dos elementos. A seguir vamos calcular a situação em cada mês. E aqui é que vamos mexer com a função se. Então o que é que nós queremos? Nós queremos que aqui nesta coluna seja apresentada uma mensagem relativa ao valor das faltas. Então o que é que nós queremos? Se o aluno ultrapassar as 5 faltas, a sua situação é excedeu. Se o aluno tiver 5 faltas, a sua situação é no limite. E se o aluno tiver menos de 5 faltas, a sua situação é ok. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui a função se. Então o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui se. E vamos apresentar-lhe aqui qual é o teste lógico que nós vamos colocar. Então, se este valor que nós temos aqui, e vamos só aqui confirmar, se ultrapassar 5, ou seja, se este valor for maior, okay, vamos utilizar aqui o sinal de maior do que 5, ponto e vírgula, nós vamos dizer qual é o valor verdadeiro. Ou seja, se ele tiver mais do que 5 faltas, o que nós queremos é que apresente a mensagem excedeu. E neste caso, reparem, nós estamos a colocar entre aspas porque nós queremos escrever exatamente este texto. Caso contrário, nós vamos colocar aqui ok. Não era exatamente isto que nos era pedido aqui, é-nos pedido aqui a parte do limite, mas vamos para já fazer desta forma. E vamos dar aqui um Enter. Então o que acontece é que neste caso, é-nos apresentar então a mensagem ok. Vamos só fazer aqui uma pequena alteração. Vamos considerar aqui neste caso é se ultrapassar as 5 faltas. Aqui não há nenhum caso em que ele ultrapassa as 5. Temos aqui um caso em que ele tem 5 faltas, exatamente. Então vamos colocar aqui maior ou igual. Okay? E nós podemos colocar aqui maior ou igual desta seguinte forma. E vamos arrastar para baixo para verificarmos que aqui no caso em que ele tem as 5 faltas, aparece então a mensagem excedeu. Ou seja, consoante a linha em que nós estamos a trabalhar, o valor vai sendo alterado. Mais ainda, se nós chegarmos aqui, por exemplo, vamos considerar que aqui este valor ultrapassava, ou até vamos alterar aqui mesmo o valor nas faltas, mas vamos imaginar que ainda estávamos no mês de janeiro e que eu ultrapassava, por exemplo, dava hoje mais 3 faltas. Okay? Então, o valor era automaticamente recalculado. E reparem o que é que foi recalculado. Foi calculado o total, a situação, a média e o máximo. Ora, vamos voltar atrás, vamos voltar aqui ao que tínhamos e vamos considerar agora o seguinte, nós temos aqui mais uma opção, temos se o aluno tiver 5 faltas, a situação é no limite, e se o aluno tiver menos 5 faltas, a situação é ok. Nós não estamos a considerar aqui esta situação no limite. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos chegar aqui e vamos dizer, ok, se nós tivermos mais do que 5 faltas, nós vamos considerar aqui maior ou igual a 5 só para termos aqui esta opção do 5. Se tiver então mais 5 faltas ou mais, vamos considerar excedeu. Se não, okay, se isto não for verdade, o que nós vamos fazer é colocar aqui um novo se. E vamos testar novamente o nosso valor. Ou seja, se este valor for igual a 5, ou neste caso igual a, se o aluno tiver falta, exatamente, se for igual a 5, okay, se for exatamente 5, o que nós vamos fazer é colocar aqui no limite. Okay? E então reparem, nós temos aqui já duas opções. Se o valor for maior ou igual a 5, ou neste caso vamos colocar isto a maior, se o valor for maior que 5, nós vamos dizer que ele excedeu. Se não, se o valor for igual a 5, nós vamos colocar aqui que é no limite. Se não, qual é a última opção que nós temos? Temos a opção de que a situação é ok. Então vamos colocar aqui ok. E fechamos aqui o parênteses deste primeiro se e fechamos o parênteses do outro se
ali atrás. E vamos dar aqui um Enter. E agora reparem, vamos fazer aqui o seguinte, vamos alterar aqui estes valores, por exemplo vamos colocar aqui um 6, e temos aqui valores exatamente igual a 5, temos valores abaixo de 5 e temos o valor acima de 5. E vamos aqui fazer o preenchimento. E reparem o que é que nos aparece. Nas células ou nos meses em que o valor seria abaixo de 5, é-nos apresentado o valor OK. Onde está exatamente igual a 5 está no limite, e nos que ultrapassou temos aqui então o excedeu. E conseguimos então aqui verificar como é que nós podemos fazer esta alteração. Vamos aqui só colocar para preencher sem a formatação para guardar ali aqueles limites. E teríamos então aqui um exemplo daquele nosso exercício. Ok? De seguida, queremos criar um gráfico de barras representativo total de cada mês abaixo. Qual é a forma mais simples que nós temos de fazer isto? E não vamos pegar aqui já muito na parte dos gráficos, vamos só complementar sem muita explicação, porque vamos ver isto mais à frente. Mas nós podemos chegar aqui, a forma mais simples é nós chegarmos, selecionarmos os meses, selecionarmos o total e vamos aqui ao inserir, colocar um gráfico, por exemplo o gráfico recomendado, e vamos colocar aqui um gráfico de barras, por exemplo, e vamos fazer aqui um OK, e teríamos então aqui o gráfico com os nossos elementos. Aqui depois ainda podíamos alterar o título gráfico, e vamos colocar aqui vários elementos, ok, não vamos nos preocupar muito com isto para já, mas reparem que rapidamente, se os nossos dados estiverem bem estruturados, nós rapidamente conseguimos chegar aqui e colocar então um gráfico bem construído e facilmente visualizável. Uma coisa muito importante em relação a estes gráficos é que, por exemplo, vamos imaginar aqui o mês de abril e o mês de maio não teria faltas, mas se eu chegasse aqui e desse, por exemplo, aqui 20 faltas no mês de maio, reparem que automaticamente o meu gráfico é reajustado e é atualizado em tempo real. Okay? Eu consigo estar então a verificar aqui o comportamento e as alterações que são feitas no gráfico. Pronto, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.